Olá! Sejam bem-vindos! Nesta aula, iremos abordar uma técnica de aprendizado de máquina que pode ser encarada como uma base para o entendimento de redes neurais. Esta técnica ou modelo é chamada de regressão logística. É uma técnica simples, porém muito útil, para resolver diversos problemas de classificação, tais como detecção de spam, previsão de diabetes, concessão de crédito, dentre outros. Ao fim desta aula, você será capaz de implementar sistemas utilizando esta técnica e usando a linguagem de programação Python. Para melhor compreender este tipo de modelo, é importante conhecer uma forma de classificar os sistemas de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial e tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas que podem aprender e melhorar automaticamente com os dados ou com a obtenção de informação. Podemos dividir os modelos de aprendizado de máquina em supervisionada, em não supervisionada e por reforço. Nos modelos supervisionados, o sistema aprende a partir de exemplos. Já no caso das técnicas não supervisionadas, o sistema detecta padrões, examinando os dados, sem que esses padrões tenham sido apresentados anteriormente. Finalmente, na terceira classe de modelos, a de aprendizado por reforço, o sistema aprende a partir de suas ações e do feedback recebido em termos de recompensas. A regressão logística é uma técnica de aprendizado supervisionada. Os modelos supervisionados podem ser divididos em sistemas de classificação e sistemas de regressão. Nos sistemas de classificação, o sistema tenta identificar qual classe é a correta dado uma entrada. Por exemplo, a partir dos dados financeiros de uma pessoa, o sistema tenta identificar se é para emprestar dinheiro ou para negar o empréstimo. Outro exemplo, o sistema pode receber os dados sobre um determinado animal, e a partir destes dados identificar se é um mamífero ou réptil, ou uma ave ou um anfíbio. Já no caso da regressão, o sistema tenta emitir um valor a partir dos dados recebidos. Por exemplo, a partir do recebimento dos dados financeiros, o sistema pode tentar prever o valor da inflação. É uma técnica muito usada no mercado financeiro. Apesar do nome, a regressão logística é usada para a classificação. A classificação pode ser binária, onde existem apenas duas classes, tais como sim ou não, positivo ou negativo. E também pode ser multiclasses, como por exemplo, para classificar se uma palavra é um verbo, um substantivo, um adjetivo, advérbio e assim por diante. Para diferenciar a regressão logística da regressão linear, podemos observar a diferença graficamente, usando um exemplo com duas entradas ou bidimensional, o que torna mais fácil a visualização. No caso da regressão linear sobre um conjunto de pontos em um plano, tentamos ajustar uma linha, que tenta capturar a tendência de distribuição dos pontos no plano. Uma vez ajustada esta linha, podemos usá-la para prever um valor de eixo a partir do outro. Se for um espaço tridimensional, tentaremos ajustar um plano. Se tiver um número maior de dimensões, tentaremos ajustar um hiperplano. Já no caso da regressão logística, o que queremos é retornar uma decisão, do tipo sim ou não, ou uma classificação. Então traçar uma reta não adianta. Veja este exemplo simples, onde é preciso tomar uma decisão, se deve-se emprestar dinheiro para uma pessoa com base em seu salário. Com base nos dados anteriores de empréstimo, fica difícil ajustar uma linha que seja capaz de responder essa pergunta. No entanto, se usar uma curva no formato S ao contrário de uma linha reta, fica mais fácil fazer esse ajuste. Ao entrar com o valor do salário na função em forma de curva, se o valor for mais próximo da parte superior da curva, a resposta será sim, caso contrário, será não. Para transformar a linha em curva é preciso introduzir uma não linearidade. Uma função muito utilizada para introduzir essa não linearidade é a função logística. Daí o nome regressão logística. Aqui podemos ver a fórmula geral desta função. Gostaríamos de destacar o fato de ela ser uma fração, tendo como numerador o número 1, e que o denominador é igual a 1 ou maior. Isso significa que o valor da função está limitado entre 0 e 1.
No denominador temos uma exponenciação, tendo como base uma constante matemática chamada número de Euler, cujo valor é aproximadamente 2,718. A função logística é uma função com características interessantes. Primeiro, quando colocada em um gráfico bidimensional, ela apresenta uma forma de S. Por isso, ela é uma função denominada de sigmoide. A segunda característica é que os valores retornados pela função ficam entre 0 e 1. Isso a torna muito interessante para classificações binárias, onde existem duas classes para realizar a classificação, tais como sim ou não, positivo ou negativo, empresta ou recusa empréstimo. A terceira vantagem é que ela é uma função contínua. Isso quer dizer que em qualquer ponto da curva, você pode traçar uma reta tangente e calcular a inclinação da tangente no ponto. Essa característica é utilizada durante a etapa de ajuste do modelo, ou seja, durante seu aprendizado. Se o modelo calcular um valor errado, podemos calcular a inclinação no ponto que foi emitido e verificar a direção para onde devemos ajustar o modelo para diminuir o erro. Veremos como isso é feito mais adiante. Vamos agora detalhar como funciona a regressão logística. Primeiramente, precisamos de um conjunto de dados que devem ser classificados. Por exemplo, podemos receber os dados de diversas pessoas para verificar se devemos, ou não, emprestar uma determinada quantia para essas pessoas. Por exemplo, podem ser o salário e a quantidade de dinheiro emprestado que estão solicitando. Na realidade, as empresas usam um número bem maior de informações para tomar uma decisão desse tipo. Mas para o nosso exemplo, essas duas informações serão suficientes. Cada tipo de informação é chamada de característica ou feature. Vamos usar um conjunto de dados sobre as pessoas que já está previamente classificado, indicando se o empréstimo foi concedido. Eles são separados em dois grupos. Um de aprendizado, que será usado para ajustar o modelo, e outro que será usado para testar o modelo. Ao final do aprendizado e quando passar pelos testes com o nível de acerto pré-estabelecido, então podemos dizer que o sistema está pronto para aprovar ou não novos pedidos de empréstimo. Vamos agora montar o nosso modelo de regressão logística. Na primeira parte do modelo, pegamos cada valor de entrada, que no nosso exemplo são o valor do salário e do pedido de empréstimo, e multiplicamos por um peso, e depois somamos a um valor chamado de bias. O valor resultante vamos chamar de valor Z. Você deve estar se perguntando de onde saíram esses valores de peso e esse valor bias. Esses valores são inicialmente aleatórios e são esses valores que serão ajustados durante a etapa de aprendizado do modelo. São chamados de parâmetros do sistema. Então, o que o modelo aprende é quais são os valores que devem ser atribuídos aos pesos e ao valor de bias, para que ela emita uma saída correta. Os pesos definem a importância que deve ser atribuída a cada atributo de entrada. E a bias corresponde a um ajuste geral do modelo. Vamos ilustrar esse cálculo com um exemplo. Suponha que uma pessoa que ganha 3.000 quer um empréstimo de 10.000. Suponha também que tanto o peso 1 quanto o peso 2 tenham o valor de 0,01. Vamos supor também o valor de bias igual a 1. Então, nesse caso, o valor de Z será 131. Esse valor não diz muita coisa, e o que queremos saber é se devemos ou não emprestar o dinheiro. Para isso, iremos colocar o valor de Z como entrada para a função sigmoide na etapa 2 da execução do modelo da fórmula sigmoide. Ao realizarmos o cálculo, o valor final será praticamente 1. O que pode ser interpretado como uma sugestão de que o empréstimo deve ser concedido. Ou seja, todo valor igual ou maior que 0,5 pode ser considerado como um sim e abaixo pode ser considerado como um não. No entanto, a tabela com os dados indica que o valor final deveria ser 0, ou seja, o empréstimo deveria ser negado. Então ocorreu um erro e o modelo precisa ser ajustado para corrigir esse erro. Essa correção é feita durante o aprendizado, e explicaremos como essa etapa é realizada um pouco mais adiante.
Agora, gostaríamos de explicar o que foi feito de uma forma mais gráfica. Podemos ver o cálculo da regressão logística como um fluxo. Temos os atributos de entrada, que podem ser vistos como uma sequência de valores x1, x2 até xn. Esses valores são multiplicados pelos seus respectivos pesos W1, W2 até Wn. Os resultados da multiplicação são somados juntamente com um valor de bias, gerando um valor z. Esse valor é aplicado à função sigmoide, representada aqui pela letra grega sigma. Esta função é também chamada de função de ativação, e como veremos mais adiante, existem outras funções possíveis, além da função sigmoide. O valor gerado pela função de ativação é o valor emitido pela rede, representado aqui pela letra y, com um circunflexo também chamada de y-hat. Usamos essa notação para indicar que é um valor estimado ou calculado, e para diferenciar do valor esperado ou real. Este funcionamento é uma metáfora do funcionamento de um neurônio. O neurônio está conectado a outros neurônios por meio de filamentos chamados de dendritos. Os neurônios fornecem entradas para os outros por meio de estímulos eletroquímicos. A força de cada estímulo dependerá da força de cada conexão, que é equivalente ao papel exercido pelos pesos na regressão logística. No neurônio, se os estímulos recebidos ultrapassarem determinado limiar, o neurônio dispara, emitindo um sinal eletroquímico pelo seu axônio, que será transmitido a outros neurônios. Em função dessa semelhança, apesar de superficial, e de não refletir a complexidade de um neurônio, é que a regressão logística pode ser vista como um neurônio artificial. E como veremos adiante, a composição desses neurônios em uma rede forma uma rede neural artificial. Antes de continuarmos, vamos falar um pouco da notação utilizada em nossas fórmulas. Quando uma variável representa um único valor, usamos uma letra minúscula normal. Quando representa um vetor ou matriz, usamos uma letra minúscula em negrito. Agora que entendemos o cálculo feito pela regressão logística, vamos descrever essa etapa de um modo um pouco mais formal. Dado um vetor de entradas x, com valores x1, x2 até xn e um vetor de pesos w, com valores w1, w2 até wn, e um valor de bias b, então a função linear z é definida como a multiplicação da transposta do vetor w com o vetor x, somado a bias. A transposta de um vetor é apenas a transformação de um vetor na forma de coluna para a forma de linha para facilitar a multiplicação. É uma transformação que ajuda principalmente na multiplicação de matrizes. A multiplicação de dois vetores é apenas a multiplicação de cada elemento par a par e, posteriormente, a soma desses valores, gerando um único valor simples, também chamado de escalar. Ao aplicarmos a função logística, ou função de ativação, sigma, tendo como argumento o valor z, obtemos um valor entre 0 e 1. Vamos ver outro exemplo. Dado um vetor com valor de salário igual a 1 e um pedido de empréstimo com valor igual a 4, sendo ambos os valores em unidades de milhar, e seja também um vetor de pesos com valores 0.2 e 0.1. Seja também um valor de bias de 0.1. Nesse caso, o valor de z será 0.7. Aplicando a função logística a esse valor, obtemos o valor resultante de 0.67. Esse vídeo termina aqui. Muito obrigada por assistir. Até a próxima videoaula.